Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Hoje a gente vai trabalhar o romantismo prosa, só que antes de chegar ao romantismo prosa 2, que contempla o conteúdo da nossa aula de hoje, eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês o romantismo como um todo, porque como faz bastante tempo que a gente não fala sobre o assunto, e depois que eu falei do romantismo poesia, eu voltei ao barroco e ao arcadismo, pode ser que confunda um pouco, vocês tenham esquecido algumas características. Então eu vou retomar o romantismo como um todo até chegar no nosso ponto de hoje, que é o romantismo prosa 2, com os nossos autores da vez, que são Bernardo Guimarães, Visconde Taunay, Manuel Antônio de Almeida e Franklin Távora, tá bom? Bom, em relação ao romantismo, a gente pode abordar algumas datas, alguns pontos relevantes sobre o contexto histórico, quando surgiu o romantismo no mundo, na Europa. A ascensão da burguesia é um fator, o mercantilismo, que foi em voga do século XVI até o século XVII, a Revolução Inglesa de 1688, a Independência Americana, 1776, a Revolução Francesa, 1789. Em relação ao romantismo, a gente tem um novo público leitor, um público leitor mais exigente, mais informado, mais alfabetizado, e, portanto, com uma postura diferenciada em relação aos livros. E isso gera um certo efeito. Por exemplo, há, no contexto geral, um esforço de alfabetização popular empreendido pelos revolucionários. Todo cidadão passou a ter acesso ou direito à leitura, até pela necessidade de conhecer as proclamações do novo regime. Surgiu aí um novo público leitor, que é mais numeroso, mais diversificado, consequentemente mais consumidor. Os escritores livres do regime do mecenato, que é uma obra de mercadoria de ampla aceitação, passam a se sentir seres à parte, seres dotados de grande capacidade. Existe no que a gente diz no romantismo uma contradição. Por quê? Porque o romantismo ele coincide com a democratização da arte, né, com a proclamação da República. Veja que nós estamos no ano de 1836 aqui no Brasil, né? Gerada sobretudo pela Revolução Francesa, tornando-se a expressão artística da jovem sociedade burguesa. Entretanto, o movimento manteve uma relação contraditória com a nova realidade. Filho da burguesia, mostrou-se ambíguo diante dela, ora exaltando essa burguesia, ora protestando contra os seus mecanismos. Em relação às características gerais do romantismo, eu não estou me limitando apenas ao Brasil. As características do romantismo como um todo em todos os países. A liberdade de criação, veja que o escritor ele recusa os padrões da arte clássica que sempre esteve sujeita a regras e padrões e modelos. Ele usa o verso livre, mistura os gêneros literários e obedece aos estímulos de sua interioridade. Há uma outra característica típica do romantismo que é o individualismo ou o subjetivismo. O artista romântico, ele trata dos assuntos de uma forma bem pessoal, de acordo com o modo como vê e como sente o mundo. Inclusive, a gente percebe que lá na segunda geração, uma característica é o egocentrismo. Dizemos que sua arte é uma subjetiva porque expressa uma visão particular da realidade, a ideologia do homem e das infinitas possibilidades de autorrealização do indivíduo. Então, o individualismo, nós já vimos aí liberdade de criação, individualismo. Agora, o sentimentalismo, claro, não há como falar de romantismo sem esse sentimentalismo. A relação entre o artista romântico e o mundo é sempre medida pela emoção, qualquer que seja o tema abordado, amoroso, político ou social, o tratamento literário revela grande envolvimento emocional do artista. Assim, os sentimentos tornam-se mais importantes do que a racionalidade e são, consequentemente, a medida da interioridade de cada pessoa, que é a medida de todas as coisas. Uma outra característica é a idealização, uma extrema valorização da subjetividade. Lembrando sempre, gente, que a subjetividade é a presença do eu, da primeira pessoa. É quando o eu lírico ele narra o seu poema, o seu verso, em primeira pessoa. Essa subjetividade leva muitas vezes à deformação. O escritor romântico, motivado pela fantasia e pela imaginação, tende a realizar vários temas, a idealizar vários temas, acentuando algumas de suas características.
Assim, a pátria é sempre perfeita. A mulher é vista como virgem delicada, frágil, submissa, uma espécie de anjo inatingível, ou seja, perfeita. Temos a figura do índio também, principalmente aqui no Brasil, especialmente aqui no Brasil, né? Que é tratado como herói nacional. Esse índio, a gente sabe que não é verdade, mas esse índio na poesia, ele é cheio de virtudes e habilidades. Para compor toda essa idealização, a linguagem é marcada por descrições minuciosas, com o uso constante de adjetivos, de comparação e de ampla metáfora. Há uma outra característica, é a fusão do grotesco e do sublime. O conceito de grego do belo, que perdurou tantos anos na arte de orientação clássica, é abandonado pelos românticos que defendem a união do grotesco, o feio, e do sublime, que é o bonito. Assim, apesar de sua tendência idealizante, o romantismo procura captar o homem em sua plenitude, enfocando também o lado feio e o lado obscuro de cada ser humano. O culto à natureza. A gente vê que tem o nacionalismo, né? E nesse nacionalismo, lá na primeira geração, é exaltado muito a questão da natureza, que é o que a gente tinha de melhor. Minha terra tem palmeiras, onde canta, sabiá e tal. O código preferido pelo autor romântico não é cultural, mas natural. Ele se sente fascinado pela poderosa força da natureza, até porque a gente não tinha muito de cultura ainda para apresentar, para nos orgulhar. O que a gente tinha de melhor era realmente a natureza. É atraído pelas altas montanhas, pelas florestas impenetráveis, pelos mares imensos, pela placidez dos lagos e etc. A natureza assume diante do torturado espírito romântico o papel de confidente, para que as horas melancólicas, a mãe que protege o filho dos desconcertos do mundo, do universo, e a amante desencadeadora da respiração. Ou seja, havia uma comunhão, né, entre a natureza e os seres humanos. E isso indica uma relação de proximidade muito grande entre o homem, né, que via a natureza como uma espécie de consoladora, de protetora, de alguém de um ser, de algo que fosse capaz de amenizar os seus sentimentos dolorosos, suas frustrações. A imaginação e fantasia. O mundo romântico transcende o real e se abre para o mistério. O sobrenatural. Fechados em si mesmos, perdidos numa realidade incômoda e brutal para a sensibilidade, os românticos se entregam ao princípio da fantasia. Então, mais uma característica, imaginação e fantasia. Vou pular isso daqui. A valorização do passado, principalmente do passado histórico, né? Na volta, na fuga ao tempo, na busca da comparação do índio com o cavaleiro medieval. Então, a inadequação do eu interior com a realidade circunstante leva o homem romântico a sentir nostalgias de algo distante no tempo e no espaço. A fuga no tempo remete na Europa à Idade Média, época de paixões violentas e espontâneas, berços das nacionalidades europeias. A fuga no espaço leva à procura de paisagens agrestes, de lugares selvagens, de povos ainda não corpuscados pela civilização, ou seja, não contaminados, né? No plano individual, a gente vê a valorização do passado através do reconhecimento da infância. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Parece quase uma poesia de Manuel de Barros, né? Manuel de Barros, o homem? Esqueci. Religiosidade. Mais comum entre os primeiros românticos, a tendência espiritualizante do romantismo embasada no cristianismo significa uma nítida reação ao racionalismo e ao materialismo do século anterior. A gente percebe que não havia essa questão da religiosidade no arcadismo, né? Ele volta aqui no romantismo. O mal do século, que é uma característica típica da segunda geração, origina-se basicamente de dois fatores. Um deles é a ideia aceita pelos românticos de que o espírito humano busca sempre a perfeição, a totalidade absoluta e infinito. Ora, sendo humanos, somos incapazes de atingir esse estado. E a constatação dessa impossibilidade gera angústia, responsável pelo mal do século. E muitos outros fatores também, o ópio, a vida desregrada que eles levavam, a própria comparação das suas vidas com a vida de jovens europeus. É como hoje a gente passar muito tempo navegando na internet, e se a gente for comparar a nossa vida com o que a gente vê postado, a gente meio que se frustra, né? De ver, nossa, eu não tenho nada disso. Então, os escritores, eles liam livros em que os jovens, principalmente Álvaro de Azevedo, em que os jovens, eles curtiam a vida de uma forma muito diferente daquela vida pacata do interior em que eles viviam aqui no Brasil. Então, isso gerava uma certa depressão, também levou ao mal do século.
Outro fator é o desajuste do indivíduo na sociedade burguesa, que se mostrava muito prática e objetiva para o gosto dos românticos. Ansiando por uma plenitude espiritual, social e material impossível, né, comparada com a dos livros, o romântico sente-se desajustado, enxergando a si próprio e aos seus contemporâneos como seres fragmentados, reduzidos a simples peças da engrenagem social. É uma tradução aproximada do termo spleen, que surgiu na Inglaterra e esteve muito em moda na Europa desse período. Esta expressão designa a sensação de insatisfação, angústia, melancolia e até uma obsessiva atração pela morte, que passa a ser encarada como solução definitiva para todos os males, para todos os problemas. A gente vê que Álvares de Azevedo ele não temia a morte, como os outros escritores, que falavam muito da morte com medo, mas Álvares de Azevedo via na morte uma própria solução para dar fim àquela tristeza toda que ele sentia. O byronismo, essa atitude relacionada ao poeta inglês Lord Byron, foi amplamente cultivada entre os românticos brasileiros da segunda geração, que vai dos anos 50 a 60 do século XIX. Traduz-se num estilo de vida que inclui a boemia, voltada para o vício, para os prazeres da bebida, do fumo, do sexo, e numa forma particular de ver o mundo caracterizada pelo egocentrismo, pelo narcisismo, pessimismo, angústia e, por vezes, pelo próprio satanismo, ou seja, por tudo de ruim que a gente não quer para a gente. E a terceira geração, que é chamada de condoreirismo, trata-se de uma corrente de poesia político-social que ganhou repercussão entre os poetas da terceira geração, ou seja, esses poetas não eram mais influenciados por Lord Byron, que era um escritor gótico, que tinha todas essas características aí da segunda geração, mas por Victor Hugo, poetas que defendiam a justiça social e a liberdade, né? Então a gente tem aqui uma literatura engajada, de uma literatura que a gente pode chamar de utilitária, portanto bastante diferente da primeira e da segunda geração. E aqui no Brasil a gente tem, no contexto histórico, já alguns fatos também. Por exemplo, a chegada da família real, a abertura dos portos, a fundação do Banco do Brasil, primeira biblioteca, fundação de faculdades, imprensa régia, missão artística francesa, independência e o reinado de Dom Pedro I. Então, são alguns fatos que eram relevantes e que influenciaram de alguma forma a escrita desses escritores do período. A literatura do romantismo ela era considerada como, em parte, como de missão. Por quê? Porque havia um compromisso com a pátria, né? O que a gente chama de nacionalismo ufanista. Há uma contribuição para a grandeza da nação. A gente vê que Gonçalves Dias, exilado lá na Europa, ele eleva a grandeza da nação com a Canção do Exílio. Há um retrato de sua bela paisagem física e humana através desses poemas e revela todo o Brasil de forma positiva, algumas vezes até idealizadora demais, porque a gente não vê os problemas do Brasil nos textos poéticos românticos. A gente só vê as belezas, que são muitas, mas que também tem problemas, né? Criando uma literatura autônoma que expressasse a alma da jovem nação. O nacionalismo romântico trazia valores formais procedentes do universo europeu e a temática nacional, que é a cor local. Então, de um lado, ao mesmo tempo que se valorizava a cultura europeia, que se afastava um pouco dela, porque havia um sentimento de independência aqui, mas havia os resquícios ainda, havia essa temática nacional. E na temática nacional, o destaque vai para o indianismo, para o sertanismo ou regionalismo, para o culto à natureza, um nacionalismo ufanista exagerado e a busca de uma linguagem literária brasileira. Lembrando que a gente está vivendo aí a questão da independência, então tudo que nos livrasse, nos distanciasse de Portugal seria louvável. No indianismo, a gente tem o mito do bom selvagem, né? O francês sedimentou os modelos de um herói que deveria se tornar o passado e a tradição de um país desprovido de sagas exemplares, da Idade Média, por exemplo. O nativo, ignorada toda a sua cultura, converteu-se no herói exemplar, feito à imagem e semelhança de um cavaleiro medieval. O índio ele é considerado corajoso, valente, destemido. Vejam a exemplo o Ilha Pirama, né? O Peri, em Iracema. Assumiu essa imagem exótica que as metrópoles europeias tinham dos trópicos, adaptando a visão ufanista. Acima de tudo, o índio representava
o próprio símbolo da nacionalidade. É o que a gente tinha de mais relevante, de mais exótico, de mais diferenciado, era o índio. Então, ele foi muito exaltado nesse período. O regionalismo, né, é aquela tentativa de delimitar, determinar cada região. Resultado da consciência eufórica de um país novo, procurou afirmar as particularidades e a identidade das regiões na ânsia de tornar literário todo o Brasil. E a gente vê esse regionalismo muito presente na literatura de José de Alencar. A poesia romântica dividida em gerações. A primeira geração nacionalista, com os autores Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, e traz como tema nesses textos principalmente o índio, a saudade da pátria, a natureza, a religiosidade e o amor impossível. Era basicamente sobre o que se escrevia nesse período, nada mais. A segunda geração individualista ou subjetivista é a geração do mal do século, segunda geração byroniana, que tem como principais autores Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Junqueira Freire. E eles imitavam principalmente Lord Byron. Os principais temas eram a dúvida, o tédio, a orgia e a morte. Além de outros temas, como Casimiro de Abreu abordava, a infância, o medo do amor, o sofrimento e o satanismo. A gente vê esse satanismo, essa questão no livro Noite na Taverna. E a terceira geração liberal social condoreira traz como principal autor Castro Alves, que tem como modelo Vitor Hugo e trabalha os principais temas: defesa de causas humanitárias, denúncia da escravidão e o amor, um amor mais acessível, que é o amor erótico. Em relação ao romance romântico, que seria a prosa que a gente vem trabalhando, a gente já viu a primeira. O romance, por relatar acontecimentos da vida comum e cotidiana e por dar vazão ao gosto burguês, pela fantasia e pela aventura, veio a ser o mais legítimo veículo de expressão artística dessa classe. O romance narra o presente, as coisas banais da vida e do mundo numa linguagem que é bem simples e direta. O romance e o folhetim, lembra? O folhetim são textos que são publicados em fascículos semanais ou quinzenais. Tanto na Europa quanto no Brasil, o romance surgiu sob forma de folhetim, que é uma publicação diária em jornais de capítulos de determinada obra literária. Geralmente se publicava numa semana e na outra semana vinha o segundo capítulo, ou a cada 15 dias. Quando eram mais curtos, eram dia após dia. Assim, ao mesmo tempo que ampliava o público leitor de jornais, o folhetim ampliava o público também de literatura. Qual que era a relevância do folhetim? Inicialmente, eles eram publicados em traduções de obras estrangeiras, como Vitor Hugo, Alexandre Dumas e Walter Scott, ou seja, eles não eram escritos para todo mundo, porque a maioria estava aprendendo a ler, estava se alfabetizando e ia saber outras línguas, né? O sucesso do folhetim europeu em jornais brasileiros possibilitou o surgimento de vulgares adaptações, até que em 1844 sai à luz o romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, que é o primeiro romance romântico da história da literatura. Ao escrever em folhetim, o artista submetia-se às exigências do público e dos diretores de jornais. Além disso, os folhetins não podiam criticar os valores da época ou reivindicar o verdadeiro humanismo, pois obrigatoriamente tinham que se sujeitar aos valores ideológicos do público, constituindo-se assim numa arte de evasão e alienação da realidade. Ou seja, aqui a gente tem uma das principais características do romance romântico, que era essa prisão que o autor tinha em relação ao público, né? Ele obrigatoriamente tinha que se sujeitar às ideologias, aos valores da sociedade. A estrutura do romance romântico, como vocês já sabem, ela é sequencial. A gente tem a harmonia inicial, que está tudo certo, tudo feliz, tudo dentro da própria ordenação da sociedade burguesa. No segundo momento, acontece um conflito, que é a desarmonia, a desordem, ou seja, há uma crise da sociedade burguesa. E a terceira, a harmonia final. Há um estabelecimento da felicidade definitiva da sociedade burguesa com o triunfo de seus valores. Ou seja, tudo aquilo que vinha atrapalhando, né, os valores burgueses se estabelece, se organiza, se corrige e passa-se a ter uma literatura de acordo com o que era exigido pelos diretores de jornais e pelos leitores. Ainda em relação à característica, a gente tem o flashback narrativo, que, ou seja, uma volta no tempo para explicar por meio do passado certas atitudes dos personagens no presente. A gente viu isso na obra de José de Alencar, né? Para a gente entender Lucila, Aurélia, a gente tem que fazer uma volta ao passado. O amor como redenção, oposição entre os valores da sociedade e o desejo de realização amorosa dos amantes. O amor é visto como o único meio
de o herói ou vilão romântico se redimirem e se purificarem. E a solução, em muitos casos, é a própria morte. Por isso que a gente tem algumas histórias com finais trágicos. Outra característica da prosa é a idealização do herói. O herói ele tem que ser praticamente perfeito, ser dotado de honra, idealismo, coragem, pôr a vida em riscos, dependendo da situação, em prol da justiça. Em algumas obras assume as feições de cavaleiro medieval. A idealização da mulher. A mulher é perfeita, ela é desprovida de opinião própria. Perfeita para quem, né? Para algumas pessoas que ainda têm esse tipo de pensamento. Elas são frágeis, elas são dominadas pela emoção, são obedientes, elas são lindas, elas são perfeitas, elas são algumas vezes tão angelicais que são inacessíveis. Em relação aos autores, a gente teve o Joaquim Manuel de Macedo, que é o autor de A Moreninha, como características, um relato sentimental da ligação entre os dois jovens, preso a uma promessa infantil, que é Carolina e Augusto, e a gente vê a questão da aposta deles lá. Importância da obra que desperta no público o gosto pelo romance ambientado no Brasil. José de Alencar tem sua importância pela concretização de investidas pela liberação e autonomia da literatura brasileira, e com isso ele abre caminhos para que outros autores possam expressar melhor a nossa realidade. O José de Alencar tem um projeto nacionalista que é apresentar o Brasil em termos geográficos e históricos, por isso ele tem romances urbanos, históricos, indianistas e regionais. Acho que eu já repeti. Urbanos, romances urbanos. Nós temos como exemplo Senhora Lucila, Pata da Gazela Viuvinha, entre outros. São livros em que ele faz um retrato da sociedade da época. Os romances regionalistas, em que ele busca construir um painel das diversas regiões do Brasil. E a gente tem aí o gaúcho, o tronco do ipê e tio, e o sertanejo, né? Romances regionalistas integra as regiões ao corpo de uma nação centralizada sob o comando das elites imperiais. E o resultado disso tudo é uma literatura mítica, celebratória dos encantos regionais. Os romances históricos indianistas procuram reconstruir episódios históricos ou ambientar fatos fictícios em épocas passadas. E a gente tem aí o Guarani, o Birajara e o Capirama. Romances históricos indianistas, já falei ali atrás. Qual que era o resultado disso tudo? O triunfo da imaginação e da fantasia, desejo ideológico de mostrar um Brasil glorioso, positivo, com problemas que nunca ultrapassam a dimensão pessoal dos personagens, ou seja, pura idealização, né? Em relação aos sertanistas românticos, a gente tem no regionalismo de Alencar uma rica veia para o surgimento de escritores menores que surgem após ele, né? Ou seja, preocupados em revelar o Brasil não litorâneo, não europeu, que é o Brasil rural. O ponto de partida dessa literatura geralmente é o ufanismo, ou seja, a idealização, a paixão exacerbada, e por conta disso eles não adquirem muita autenticidade. Há uma intenção realista, inclusive, mas é um realismo que se detém em exterioridades. Descrição da natureza, num acento linguístico particular e tal. Bom, em relação aos autores do romance romântico 2, a gente conheçam aqui Bernardo Guimarães, que tem como principais obras O Seminarista, O Garimpeiro e a Escrava Isaura. As principais características de Bernardo Guimarães é ele estar inserido no regionalismo romântico, que foi iniciado lá por José de Alencar, e trabalhar a estrutura de folhetim, com a valorização do passado e a utilização de uma linguagem oral. Tá? Ele teve uma tentativa abolicionista com a escrava Isaura, que era uma escrava branca. O outro autor é o Visconde Taunay, que tem como principal obra Inocência e A Retirada da Laguna. Em relação às obras de Visconde Taunay, a gente pode destacar a precisão de detalhes e de paisagem sertaneja como características, a estrutura da obra romântica e acessórios realistas, equilíbrio entre ficção e realidade, né, que é comum se basear na realidade para criar obras, os romances, as novelas, as séries, os filmes. Valores da realidade bruta do sertão, linguagem culta ou linguagem regional. O Franklin Távora é o autor de Cabeleira, O Matuto e Lourenço. Ele tem como característica a valorização do regional, a oscilação entre o romantismo e o realismo e a análise do cangaço. Essa oscilação entre a análise objetiva e o recurso idealizante a gente percebe no livro Cabeleira.
que é um dos principais livros dele. Aí vai apresentar aqui o teatro para vocês, só que vocês ainda não viram, então eu vou deixar o slide só até aqui, mas eu vou passar um pouquinho, porque o Manuel Antônio de Almeida está lá no Romance de Costume, que é esse aqui, ó. Manuel Antônio de Almeida, único romance, ele escreveu apenas Memórias de um Sargento de Milícia, que é um livro que traz o primeiro malandro da história da literatura brasileira, e é que ele narra os hábitos, a moda, o folclore, a religiosidade das classes populares do século XIX e o desmascaramento moral da sociedade. Então é um livro que desconstrói o romantismo, né? O verdadeiro romance de costume do romantismo brasileiro, porque abandona a visão da burguesia para retratar o povo em toda a sua simplicidade. É um romance documental de uma época descrita como malícia, humor e sátira, que é o Brasil de Dom João VI no Brasil. Os personagens são caricaturizados, apresentando acontecimentos que desmentem as aparências das pessoas, situações cômicas e a ausência de tragédia humana. Ou seja, é totalmente oposto aos livros que a gente apresentou ali para trás, de Bernardo Guimarães, Franklin Távora, de José de Alencar, porque havia muita idealização. No romance de Joaquim Manuel de Almeida, que é considerado romance de costume, romance picaresco, a gente vê que ele apresenta a figura do Leonardo Pataca, né, que é o primeiro malandro da história da literatura. E eu vou ficar por aqui para não ficar tão extenso, e depois a gente pega o material de vocês no livro para fazer uma outra aula para que vocês possam acompanhar. A intenção de hoje era só meio que revisar o romantismo que a gente já tinha visto e apresentar esses autores do Romantismo Prosa 2 para vocês, tá? Mais uma lista de autores que vocês devem conhecer. Um abraço e até a próxima.